Bem-vindos a esta live muito especial. Vamos aguardar que entrem todos. Estou à espera também da nossa ginga. Assim como anunciei, e talvez alguns de vocês não saibam, eu hoje tenho aqui uma live muito especial com a Ginga Savimbi. Ela chama-se Luiana Sakaita, mais conhecida por todos nós como Ginga Savimbi. Nós decidimos então, num dia como hoje, conversarmos um bocado, falarmos um bocado. Eu vou ver se a Ginga já cá. Conversando é que nós nos entendemos. Ginga, bem-vinda! Finalmente, Ai, que bom! Estava difícil, olha, e sem querer, nessa tua demora, tava entrou aí a difícil. Eva Raptiva no seu estilo duro, fazer aquelas perguntas É, que muita gente queria ouvir a resposta. eu percebi. Pois Uhum. é, Bem, boa noite, finalmente. Eu estava à espera há muito tempo. Entrei e saí várias vezes. Eu estava a ficar cansada. olha, Mas eu acho que foi muito bom. Agradecer já agora a Eva Repdiva. Muito obrigada. facilitou o nosso trabalho. Mesmo, mesmo, mesmo. Muito obrigada. Pois é, olha, eu gostava de fazer uma introdução. Porque é que nós nos juntamos aqui nesta live e tudo? Hoje à tarde nós começamos a falar espontaneamente, pronto, devido ao momento que o país está a viver, e porque Sim. eu tenho noção, e a Ginga também tem noção, que por motivos históricos nós temos coisas em comum. Nós somos ambas mulheres, somos ambas jovens, somos ambas Uhum. filhas de pessoas que contribuíram para a libertação nacional, apesar de Jonas Savimbi ser mais velho e ter estado na linha da frente porque era presidente de um partido político. Meu pai também saiu aos 19 anos de idade num barco escondido, foi para o exílio, lutaram, tudo mais. Depois, dois homens que lutaram entre si um contra o outro, que eu acho que foi o maior erro da história de Angola, que cometeram muitos erros, cometeram muitos acertos, cada um ao seu nível, cada um ao nível das suas organizações, e a prova de que cometeram muitos erros, muitos acertos, é que ambos são nomes internacionalmente conhecidos. Porque quando eu saio de Angola e eu digo, sou de Angola, dizem, do Santo, Savimbi, Savimbi do Santos. Então, é assim, para terem ficado conhecidos ao nível internacional, é porque, de facto, são figuras incontornáveis na nossa história, e acho que já estamos num momento em que podemos pensar menos no julgamento que cada um quer dar a cada uma destas figuras e pensarmos mais na maneira como devemos aproveitar a história como lição, como inspiração, como exemplo. Então falamos hoje à tarde, eu e a Ginga, até porque no passado, sei que vocês sabem, nós num acalorado debate andamos a trocar farpas e os debates políticos às vezes ficam quentes e algumas pessoas podem ter pensado que de facto Ficam. éramos inimigas ou que nos odiávamos de morte. E hoje nós decidimos vir aqui a público dar um exemplo, já que há hoje um apelo para a paz e por causa dos conflitos políticos e tudo mais, quer queira ou quer não, quer eu, quer a Ginga, somos vítimas de conflitos políticos. Nós somos filhas de pessoas que estiveram diretamente envolvidas em conflitos políticos, que foram ambas, cada uma à sua maneira, penalizadas por conflitos políticos. E nós, como pessoas que involuntariamente carregamos esse legado, sobretudo porque em África a maior parte das pessoas não está preparada para fazer uma separação e entender que a responsabilidade é individual e acham que os filhos devem carregar as cruzes dos pais, nós entendemos que era uma boa ocasião para virmos aqui, pedirmos desculpa uma à outra, para começar, e aqui, Exatamente, mais sério. pelo que aconteceu. Exatamente. Nós tivemos um debate quente há uns tempos atrás. Acho que as pessoas acompanharam. Deu muito o que falar. Muitas pessoas conseguiram ganhar likes por causa desse debate. Eu acho que não é por aí. O caminho não é esse. Nós falamos hoje durante a tarde, falamos muito durante a tarde e achamos que seria melhor
vir aqui a público falar, primeiro, pedirmos as nossas sinceras desculpas, que não fica bem, o país não precisa disso, os angolanos não precisam mais de uma vez de guerras desnecessárias. Nós precisamos agora de construir um país, de construir Angola. Não é só falar de reconciliação nacional, é fazer, é praticar, é cada um admitir os seus erros e fazer melhor as coisas. Então, nós somos jovens, nós somos a nova geração, não podemos comprar brigas que não são nossas, nós temos que fazer diferente. E nós somos mulheres, não podemos estar a atacar outras mulheres, nós temos que ajudar umas às outras, levantarmos umas às outras. Então, viemos aqui, em meu nome, em nome da Gizé também, pedir desculpas, sinceramente, ao povo angolano pelo papel que nós fizemos antes. Tivemos um debate quente e nós entendemos o que é a democracia, e democracia não é isso, não é atacar pessoas. Democracia é trocar ideias, é aceitar as ideias contrárias e é construir um país. Eu acho que Angola precisa da juventude mais do que nunca, agora mais do que nunca. Nós precisamos estar todos unidos pela mesma causa, que é a causa do povo angolano, que é a causa do povo. Não olhar bandeiras. Não tem problema nenhum se a Tizé é do MPLA e a Tizé é filha do MPLA, eu sou filha da UNITA. O que nos une no final do dia é que somos todas angolanas, as duas somos angolanas, e nós temos a nossa bandeira acima de tudo. Estar a avançar. Nós somos filhas de grandes nomes do nosso país e eu acho que nós temos que dar o exemplo. Nós não podemos entrar numa guerra desnecessária, que foi mesmo desnecessária. E inclusive ai, eu não estou a ouvir muito bem. Exatamente. Que essa conversa que nós estamos a ter aqui hoje sirva de exemplo para todos aqueles que realmente querem a reconciliação nacional no nosso país, que sirva de exemplo, que deixem para trás o que ficou, ficou, o passado ficou. Nós temos agora que honrar o nosso país, temos agora que fazer alguma coisa pelos angolanos, pelos nossos irmãos, por nós, pela nossa geração, que a nossa geração não pode viver do passado, a nossa geração não pode ser aquela geração que aponta dedo e principalmente nós as duas não podemos, nós temos que dar exemplo, não podemos estar, o teu pai, no final do dia, infelizmente a guerra não come capim, a guerra não come capim, a guerra levou pessoas, levou sonhos, destruiu famílias, levou muita coisa e depois é o país que perdeu, atrasou muita coisa com a guerra. Então nós temos agora que nos unir e fazer diferente, temos agora que estar unidos e o que nós temos que fazer é exigir primeiro a democracia no nosso país, porque nós precisamos da democracia. Nós não podemos só dizer que temos democracia e não se faz sentido. Então, nós esperamos sinceramente que esse live sirva de exemplo. Estamos aqui, eu e a Tizé, em tréguas, né? Sinceramente, nunca tivemos em problemas, isso é uma verdade. Nunca tivemos problemas. Aquilo foi só um live. Aquilo foi só um live bastante quente. Um live não, um debate bastante quente. Sim, e infelizmente as pessoas usaram os nossos áudios, usaram para fazer o que queriam fazer e tudo mais. Mas já passou, acho que nós temos mesmo que levar a sério
temos que levar a sério a reconciliação nacional. Não parte. Primeiro, eu acho que o primeiro passo para a reconciliação nacional é deixar para trás tudo o que se passou, é deixar para trás o passado, porque não podemos falar de reconciliação nacional no nosso país com mágoas, não podemos ter uma Angola melhor se continuarmos a viver do passado, se continuarmos na senda de que quem é da UNITA não pode ser amigo de quem é do MPLA, ou vamos continuar divididos. Nós temos que olhar Angola, não pode ser... sim, temos que olhar Angola acima de tudo. Não pode ser, eu sou da UNITA, não posso ter ligação nenhuma com alguém que seja do MPLA. Desde que seja na base da democracia. Aliás, nós não precisamos... Nós jovens já convivemos entre todos. Quer dizer, muitas vezes, e eu via no Parlamento, nós deputados, nós convivíamos, jovens, sobretudo, sempre convivemos entre todos. Havia uma inibição por parte de algumas pessoas, já com uma mentalidade antiga, que tentavam coartar isso. E eu acho que já ninguém quer. As pessoas estão-se a casar entre o NIT e MPLA. Olha, uma das pessoas com quem eu melhor me dava aí na Assembleia era o deputado Nelito Equique, por exemplo. Dávamos muito bem, às vezes à hora do almoço, estávamos um grupo de deputados, éramos mais ou menos todos da mesma idade, dávamos por nós, estávamos sentados, tinha deputado do PRS, do PRS não, da UNITA, tinha deputado do MPLA, tinha deputado da Casa CS, estávamos todos ali e às vezes começávamos a falar política, cada um defendia a sua posição, mas naquela de rir e tal, e sempre portanto, com democracia. Infelizmente, os partidos, às vezes, dentro dos partidos, as pessoas que controlam os partidos, é que depois começam a gerar uma certa desconfiança. Até está a dar com pessoas, não sei o quê, vai passar informações. Mas assim, nós não estamos em trincheiras de guerra. Política e a luta partidária não é tipo uma guerra de espionagem industrial ou não sei o que mais. As pessoas podem conviver e serem amigos e saber separar a parte da política, o sigilo profissional da amizade, não tem nada a ver. Aliás, o que infelizmente acontece é que as pessoas não querem, muitos não querem falar, né, sobre reconciliação nacional. As pessoas querem atacar, é dizer. No fundo, eu não... A juventude quer simplesmente ouvir debates. A juventude quer simplesmente ouvir debates vazios, debates onde eu vou dizer a pessoa X fez, porque no final do dia isso vai ser simplesmente coisas que nós vamos estar aqui a falar, nós vamos estar simplesmente a apontar o dedo. E a minha pergunta é: isso vai ajudar o quê no país? O país vai evoluir com o quê? Né? Vamos falar de ideias, porque se ficarmos aqui, um aponta o dedo, outro eu só quero ouvir que só querem ouvir guerra, só querem ouvir acusações, eu acho que isso não ajuda em nada, isso não ajuda em nada o país. Não ajuda mesmo em nada o país. Não quero aqui, porque acho que muitos quando nos ouviram, quando ouviram sobre o live, muitos quando viram a publicidade do live, estavam à espera de confusão. Sim, eu acho que é isso que muitos queriam. Muitos queriam ver discussão, muitos queriam ver acusações. Mas não é isso que nós queremos mostrar aqui, dar um exemplo, que é possível, a reconciliação nacional é possível. Não quer dizer que porque a José dos Santos é filha do ex-presidente José dos Santos e a Xinga é filha do Savimbi, que não podem falar. Isso não, são problemas que não é preciso. Aliás, não são aqui chamados. Mas nós temos que discutir ideias, fazer alguma coisa diferente pelo país. Mas há pessoas que têm mesmo interesse em fomentar conflito entre jovens, porque também vamos ser realistas. Muitos dos mais velhos já estão muito mais velhos e eles estão-se a sentir ameaçados por essa juventude que está a vir com muita garra. E qual é a melhor maneira? Dividir para reinar. Então o que é que os mais velhos fazem? Criam grupos de jovens. Estes jovens são do meu grupo, aqueles são do meu grupo, cada um arregimenta os seus. Então querem continuar os conflitos entre si através dos jovens e vão nos manipulando. Aquele conflito que nós tivemos, eu desde o início simpatizava mesmo com a Ginga e queria essa aproximação. Entretanto, não sei quem foi picar a Ginga num grupo WhatsApp e as pessoas já picam com esse objetivo, porque querem divergências, porque muita gente ganha
alimentando as divergências. Mesmo dentro dos próprios partidos, por exemplo, dentro do MPLA, dentro da UNITA, há pessoas que têm interesse em fomentar divergências internas para serem mais úteis, porque quando há divergência, ele é útil para levar e trazer entre duas pessoas que não se falam, ele é útil para aproximar-se mais do chefe, aparecendo ou apresentando-se como a pessoa que vai ajudar o chefe a perseguir aquela pessoa que supostamente está contra ele. Quando há divisão é mais fácil manipular. Então há pessoas que usam a divisão como forma para ter poder, para consolidar poder. Mas há muitas formas de conquistar poder. Trabalhando bem, apresentando boas propostas, apresentando bons projetos. Algumas pessoas estão aqui a dizer que estão a esperar que nós falemos sobre a situação atual do país. Sim, nós também vamos entrar por aí. Nós só queríamos introduzir, né, o que é que nos levou a fazer esse live, porque muita gente estava a pedir já há um bom tempo. Mas é só para dizer que vocês aqui hoje, o live de hoje não esperem confusão, não esperem gritarias. Nós vamos aqui discutir Angola no sentido real. Por exemplo, eleições. Vamos aqui falar, vamos debater, vamos falar sobre Angola no sentido real. Não vamos estar aqui para picar uma outra. Vocês querem um show que hoje isso vai ser troca de ideias. Ninguém quer show de confusão, mas o país já está com muita confusão, já não precisamos de mais confusão. Tu achas que vai haver eleições em 2022? Ainda não começou o registro eleitoral. O que é que achas? Achas que vai mesmo haver eleições em 2022? Ainda há tempo, estamos em 2021, estamos em maio, já em junho praticamente. Há tempo para registrar a população que ainda não se registrou, aqueles que fizeram 18 anos nos últimos 5 anos para haver eleições em 2022, ou tu achas que pode haver algum plano para adiar? Olha, sinceramente, sobre as eleições em 2022, eu acho que sabes melhor do que eu como é que funciona aí dentro esse sistema. Como é que é? Mas uma coisa é certa. Eu acredito que o presidente da República já não tem para onde correr. O povo está atento. E o povo está bastante revoltado. Eu acredito que, e eu já disse isso na minha página uma vez, eu acho que vai ser muito triste, né? Acho que vai ser muito triste se o presidente passar pela vergonha de ser o povo a ir tirar lá da cidade alta com confusão. Acho que vai ser uma vergonha ele passar por isso. Eu acho que o que devia fazer, né, é simplesmente uma coisa. Primeiro, ele tem que admitir que, às vezes na vida, é melhor aceitar a derrota do que sair envergonhado. Isso acontece. Isso acontece. Eu acredito sinceramente que o presidente João Lourenço não vai ter não vai ter desculpa aqui para inventar, para não sair às eleições. E o que vai acontecer é que ele vai tentar tanto adiar as eleições, que depois o sistema dele de fraude vai demorar para processar e ainda pode lhe sair pior do que a encomenda. Acho sobre a fraude. Porque não se pode brincar com o povo durante tanto tempo. O povo está revoltado. É só fazer as leituras, a leitura dos tempos. É que quando chega ao fim, algo chega ao fim, até quem tenta atrapalhar ajuda. Estamos todos a assistir uma campanha para diabolizar a imagem do presidente Adalberto Costa Júnior, que eles estão a fazer marketing para o nosso presidente. Sim, é uma coisa que eu aprendi em comunicação, é que quando a perseguição é demais, uma coisa é a gente fazer a luta política e tentar colocar o nosso adversário pior, não é? Sob uma luz pior. Mas quando se exagera, já parece perseguição e nós tornamos a outra pessoa numa vítima. E o povo gosta de vítimas. E normalmente quando o povo acha que alguém está a ser vítima, o povo fica do lado de quem nós achamos que está a sofrer uma injustiça. Então acabam por projetar ainda mais e dar ainda mais fama ao opositor. Infelizmente não estão a jogar muito bem, mas eu com relação à fraude, por exemplo, eu acho que, muito sinceramente, estou a falar como angolana, estou preparada para arcar com as consequências. Se o cabeça de lista do MPLA for o presidente João Lourenço, nem com batota ele se safa, porque até as pessoas que podiam fazer batota não vão fazer, porque ninguém, até as pessoas que estão dentro do MPLA, só estão com medo porque não sabem como dizer que não o querem. Então, mas também é uma coisa que as pessoas têm que ter em mente. Nós estamos aqui a falar de Angola. Isso é uma coisa que é bem verdade. As pessoas têm que saber, o inimigo do teu inimigo é teu amigo. Vocês não podem estar aqui a tapar o sol com a peneira.
uma coisa que é bem verdade, nós queremos uma Angola diferente. E infelizmente chegou o tempo, infeliz ou felizmente, né? Chegou o tempo, chegou o fim do MPLA. Eu acho que ainda que fosse uma outra pessoa, o presidente João Lourenço não está a saber jogar, não está a saber governar. Sim, O presidente assim, João nós Lourenço também temos meteu-se num emaranhado de abriu questões. muitas É um frentes. combate à Ele corrupção atacou demasiadas seletivo que ele frentes. também não está a Abriu muitas fazer. frentes ao mesmo tempo. É E é um combate à complicado. corrupção que não existe, existe só para alguns. Sinceramente, eu acho que se o presidente João Lourenço quisesse combater realmente a corrupção em Angola, ele tinha que apresentar os seus bens todos, 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 todos. Primeiro, ele Ah, eu tô... você de repente chama de gatuno dos teus colegas e só você não roubou, né? Só você não fez. Você estava lá quando a máquina estava a funcionar e de repente Não, você então a único que não fez. esposa foi a Ele vai ministra. como A santo, esposa né? do presidente, que é Ele casada vai com como leão de santo. bens, foi ministra do planeamento durante 12, 13 anos. Todos os hospitais, pontos que caíram, foram mal arquitetados, mal projetados e superfaturados. Durante 12 anos, foi a ministra Ana Dias que apresentava o plano de investimentos públicos do governo ao Conselho de Ministros para ser aprovado com as superfaturações e tudo mais. Por que ela não está no banco dos réus? Se houve tanta má gestão, tanta superfaturação, por que a ministra Ana Dias não foi investigada pela PGR e não foi lá responder? Sim, mas eu acho que a hora agora, a hora chegou, o fim chegou. São tantas manobras que tentam fazer, porque a UNITA, o presidente da UNITA, outra coisa, usam dinheiros que podiam muito bem ajudar o país. Nesse momento nós temos milhares de crianças a morrerem, temos milhares de angolanos a morrerem nos hospitais, as nossas morgues estão super lotadas, já nem tem espaço, usam milhões de kwanzas Mas, para Ginga, diz uma subornar coisa, se a UNITA... militantes da UNITA para sair, fazer Mas tem uma conferência, pergunta. falar mal do presidente da UNITA, quando podiam mais uma o dinheiro dos angolanos a ser mal usado por causa das eleições. Então, eu acho que isso Mas olha, mas eu tenho uma pergunta. não mostra grande, não mostra a grande inteligência do Mas e se a presidente da UNITA for poder? República. Imagina que a UNITA consiga ganhar as eleições. Imagina que a UNITA consegue ganhar as eleições e a UNITA é poder. O que é que tu achas que vai acontecer? Não achas que pode também haver um deslumbramento por parte daqueles dirigentes da UNITA que estiverem no poder, dizer tipo, agora é nossa vez, começarem também a querer imitar os erros que acontecem ou que têm acontecido e aconteceram nas governações do MPLA, ou achas que vão querer fazer diferente? Ou achas que vai haver um bocado de tudo? Eu acho sinceramente que se isso dizer, a responder a pergunta, Desculpa, Ginga, é só porque assim, eu acho sinceramente que quando a Anitta for poder acontecer, se acontecer esse tipo de coisas, se nós tivermos dirigentes que estão com esse tipo de atitude de desviar alguma coisa do horário público, assim, nós dentro da UNITA, nós temos um princípio muito, mas muito válido, trabalhar para o povo e pelo povo. Nós temos a noção de que nós estamos para servir o povo e não para servirmos a nós. Agora, temos que saber que estamos dentro de uma organização, né? E são, mas ao mesmo tempo as pessoas são seres humanos, né? Não estão isentos a erros, a errar. E nós tratamos disso da melhor forma possível. É assim, se nós tivermos um dirigente dentro da UNITA, né, que desviar alguma coisa, ou mesmo aqui que roubar, nós tratamos disso, é imediato, robô saiu, não pode ser, robô tem que ser, é assim, tem que servir de exemplo. Nós viemos com isso já há muito tempo. Quando dizem que os Donita vieram das matas, sim, nós viemos com esses ensinamentos já das matas, que você não pode mexer no que é teu, e quando você está a trabalhar num sítio, você está a trabalhar para servir, e você espera o teu salário. Todo mundo que trabalha, todo mundo que trabalha na UNITA, no MPLA, que trabalha aqui em Angola, tem um salário, os deputados têm o seu salário, os dirigentes dos partidos políticos têm os seus salários. Então,
Vais te contentar com o teu salário, vais trabalhar para o povo e não vais tirar o que não é teu. Então, nós temos esse princípio. Mas se acontecer, por acaso, quando a UNITA for poder, de algum dirigente mexer numa coisa que é do povo, tenho a certeza absoluta que as medidas serão Mas, logo tomadas e essa pessoa vai pagar por isso. mas o MPLA, como tem muita gente com muita experiência no que não se deve, apesar de também ter muita gente com muita experiência no que se deve, não vai permitir que a UNITA desvie tanto. Quando a UNITA for poder, o escrutínio vai ser maior, porque o MPLA tem muita experiência e o MPLA na oposição não vai dar espaço, vão estar atentos a tudo e depois, direto ou indiretamente, querendo ou não, a maior parte dos quadros que estão na máquina do Estado podem não ser militantes do MPLA, mas têm algum tipo de ligação ao MPLA. Então, irão estar atentos a tudo. Pois, mas agora uma coisa boa que eu tenho a certeza que a UNITA tem é que, e eu até acho que isso é triste, meio triste, porque o MPLA está dividido e tem muita gente que está dentro do MPLA, que está descontente, que está triste, né? Que está triste com o presidente e trabalha e colabora. E nós não sabemos se, quando chegar o tempo das eleições, muitos que estão hoje aí a dizer que estão com o presidente João Lourenço, que estão com o MPLA, estão com o ego ferido, vão virar. Isso é uma coisa que ninguém sabe, né? Não, nem precisam estar com o ego ferido. Eu vou te explicar como é que funciona os shows do MPLA. Vamos dizer que metade dos militantes do MPLA, que é muita gente, o MPLA estima-se tem para aí 3 milhões de militantes. 1,5 milhão são pessoas sérias, honradas, estão ali porque acreditam. 1,5 milhão são só bajuladores. Isto é, eles hoje veem que o João Lourenço já não está bom, não sei o quê, dizem que vai ser o Adão de Almeida. Todo mundo começa já à procura do número do Adão de Almeida, tipo, pelo caso dele ficar, não dar... Mas é que infelizmente dizer, é porque o nosso país funciona com a política da fome. É muita pobreza, é muita fome. Então, muitos estão com a barriga a doer, com a barriga vazia. E vão pela lógica da corrupção, vão pelo dinheiro. Mas por quê? Porque isso é uma máquina, né, que já está aí. Mas o que eu disse há pouco tempo sobre a leitura dos tempos é que sente-se que chegou ao fim. Porque se o próprio MPLA também não sentisse que chegou ao fim, não estariam tontos conforme estão a atacar uns aos outros. Agora, de repente, uma pessoa que você há uns tempos lambia as botas, de repente já estás contra essa pessoa agora também já ataca dessa pessoa. Quer dizer, isso é porque eles já sentiram que o fim está aí. Então, agora é fazer o quê? Vamos tentar. É tontura. O MPLA está num estado crítico e todos os dias tentam procurar pessoas diferentes para atacar. E depois é o seguinte: até atacam pessoas do próprio partido, inventam histórias por todo o mundo. Eu acho que nós estávamos a falar à tarde e mesmo agora nós estamos aqui a ver a própria Tisa que está aqui a falar conosco também já foi vítima desses ataques e até um bom tempo atrás, né? Era uma pessoa que muitos lambiam as botas, era uma pessoa que muitos estavam aí a lamber as botas. Hoje em dia já também atacam. Mas por quê? Porque estão tontos, porque se o partido tivesse sólido, estariam sempre a dizer, e iriam respeitar. Uma coisa que eu posso aqui dizer, a UNITA, nesse aspecto, a UNITA respeita o seu líder fundador, a UNITA respeita os presidentes que passaram na UNITA. A UNITA não sai a ridicularizar a imagem dos presidentes que passaram. Já dentro do MPLA, infelizmente, isso não acontece. UNITA atualmente, houve no início, quando entrou Adalberto Costa Júnior, também houve uma ala da UNITA que tentou criar uma péssima imagem de Adalberto e fazer guerra, tentando, eu acho que na esperança de tentar ainda mudar o cabeça de lista para as eleições de 2022. Há uma ala na UNITA que também vai tentando fazer. Só que o que eu noto é que na UNITA isso não sai do partido. Acontece lá dentro, uma outra pessoa bem informada sabe. No MPLA vem fazer tudo em asta pública, se usam a TPA e tudo mais. Aí é que tá mal. É o que eu acho. Não percebi, a rede aqui está péssima. Eu estava a dizer que dentro da UNITA, também nós temos notado que saem artigos encomendados contra o próprio presidente da UNITA, Adalberto. Houve uma ala durante um tempo
que esteve também a tentar diabolizar o próprio presidente da UNITA, acho que no sentido de ele não conseguir consolidar o poder dele e na esperança de ainda conseguirem substituir o presidente da UNITA para as eleições de 2022. Mas o que eu noto é que na UNITA, quando a coisa está começando a ter controle, o próprio partido une-se e abafa, e as coisas não saem da UNITA. E o MPLA perdeu esse controle e as coisas vêm todas cá para fora e já... Quer dizer, o próprio presidente do partido foi para Portugal, para o parlamento português, chamou marimbondos os seus colegas. Quer dizer, perdeu-se o controle. É a minha opinião. Bom, sim, por isso é que eu estava a dizer, infelizmente no MPLA perderam o controle, porque, mas também, por isso é que eu estava a dizer, se o MPLA não sentisse, né, que está no fim, que está quase a acabar, que o poder simplesmente está mesmo a acabar, não ficariam tontos, não ficariam divididos conforme estão. Quer dizer, estão a ver que agora de repente tudo vai acabar, porque tem a mania de que, uma coisa que vê-se aqui muito em Angola, quando está a passar alguém, tudo para. Até as ambulâncias, se tiver alguém a morrer, está a passar um chefe, vai ter que parar o carro, a pessoa vai morrer aí se for para isso. Quer dizer, eles não querem perder a grandeza, têm esse medo. Se estão a governar mal, só querem continuar ali, que não querem perder a grandeza, não querem perder as regalias, querem continuar porque têm medo, né? Foi tanta gente, tantos angolanos que foram humilhados pelas pessoas que tinham o poder, que agora têm medo de sair e ter que pagar por isso. Será que a UNITA vai perseguir também? Vai também fazer perseguição? Por exemplo, eu vi, ninguém me contou, na Assembleia, eu e alguns deputados, poucos do MPLA, tínhamos a postura que temos, né? Mas grande parte dos deputados do MPLA tratam, sim senhora, vamos ser realistas, grande parte dos deputados do MPLA tratam os deputados da UNITA como se sente-se, que eles agem como se achassem que os outros são deputados de segunda e os deputados do MPLA que são de primeira e que os deputados da oposição têm menos valor e tudo mais. Isto acontece. Será que os deputados da UNITA... Mas isso acontece, é a mania de grandeza, infelizmente. É a mania de grandeza que alguns membros do MPLA têm essa mania de grandeza de pensar que Angola é um país só deles, né? Então humilham todo mundo, todos que lhes apetece, eles humilham. Por isso é que eu estou a dizer que tem também esse medo, né? Tem esse medo de sair, porque é tanta humilhação que os angolanos passam, que depois um dia quando saírem, eles vão pagar por isso. Mas a UNITA vai perseguir, é isso que estás a dizer, que quando a UNITA estiver, também vai fazer essa... Não, nem um bocado, até porque a UNITA sempre, e nós na UNITA sempre dizemos que nós não podemos trabalhar sozinhos. Nenhum partido político trabalhando sozinho consegue controlar e consegue melhorar um país. Infelizmente, o que muito aconteceu foi isso. Infelizmente, o MPLA, para trabalhar, e muita gente sabe, porque isso já aconteceu, se não tivesses o cartão da JMPLA como jovem, não conseguirias trabalhar. Tens que ser do MPLA para conseguir um bom cargo, né? Tens que ser do MPLA para conseguir entrar e ser reconhecido num sítio, porque isso é uma coisa que eu já vivi e que eu percebo muito bem, e porque eu tenho amigos e parentes da UNITA que vivem isso, que nós fomos barrados várias vezes em muitas coisas. Nós não temos aqui grandes direitos, porque somos conotados como pessoas da UNITA. O MPLA até hoje não conseguiu governar Angola como deve ser, porque o MPLA trabalha só com os do MPLA. O MPLA não quer trabalhar por Angola, com Angola e com os angolanos. Infelizmente. O MPLA sempre é o partido que trabalha, eu só trabalho com pessoas do MPLA, não vou trabalhar com angolanos simplesmente que vêm dizer que são angolanos. Essa mesmo é que é a questão. Imagina que eu, para conseguir uma casa, tenho que mostrar o meu cartão da JMPLA, para conseguir um crédito sendo jovem, tenho que mostrar o meu cartão do partido. Como é que Angola assim vai em frente? Né? Se um país está a ser governado por um cartão de um partido. Por isso é que nós estamos a dizer que nós temos que abraçar Angola. Não pode mesmo, mas não pode ser um partido acima de um país e do povo daquele país. Se for poder, né? Temos que admitir o seguinte: olha, aqui infelizmente nas entrevistas de emprego acontece assim. Quais são as tuas capacidades? Vais falar as tuas capacidades, né? E depois, de repente, prontos, vai sempre sair aquela pergunta: votas em quem? Qual é o teu partido? És partidário? Aí já começa, e depois, e o pior se responderes e dizes: olha, eu não tenho partido, ou sou da sociedade civil,
Pior ainda, oh, você então está só em cima do muro, na hora de escolher não vai nos ajudar, fica como então? Começa já a ver aquela conversa de chacha para saber, né? Onde é que, a quem tu vais votar e depois nunca deixam pessoas em cargos de decisão, né? Imagina assim, Tizé, podes percorrer podes percorrer aqui o historial todo do nosso país. Não vais encontrar nenhum dirigente da UNITA, nenhum membro da UNITA em cargos de decisão do país. Não existe. O MPLA trabalha só com os militantes do MPLA. Não vais encontrar um ministro, que é da UNITA. Não vais encontrar nenhum ministro que é da UNITA, não vais encontrar nenhum dirigente assim do topo do país que é da UNITA. Vitor Nossi foi ministro do Comércio, Jaca Jamba foi embaixador. O que aconteceu? Isso, não estou a dizer que está certo nem errado. Está errado. Mas o que aconteceu? Naquele momento do governo, em que dividiram o governo, o ministro era de um partido, o vice-ministro era do outro, como a UNITA também queria ir para o poder, os ministros e vice-ministros da UNITA que estavam no governo boicotavam a ação do MPLA, que é para o MPLA não conseguir e a UNITA tentar ir para o poder, que é natural. E então aquilo começou a dar errado. Então o MPLA, a partir daí, definiu que, nós ganhamos quando ganhamos as eleições por completo, vamos governar. Assim como quando a UNITA ganha as eleições, vai governar. A parte do governo, ministro, eu acho que é como o outro. E há algumas, por exemplo, a minha mãe é completamente contra o MPLA. E ela foi para a NIP. E andava lá sempre a fazer críticas, a dar entrevistas. Havia um ou outro da UNITA que era mandado como embaixador e tudo mais. Mas o que eu não concordo e acho que está errado é para dar emprego numa empresa privada, para ir às centralidades. Mas acho que nas centralidades não podiam, porque as pessoas iam para as filas, preenchiam com os bilhetes de identidade nas centralidades e compraram as casas quem chegou às filas. Agora, há a questão das cunhas. E aí nas cunhas, que está errado, que não se deve, não se pode. Mas quando a UNITA também estiver no poder e houver a questão das cunhas, a probabilidade de mais pessoas da Jura conseguirem as coisas da JMPLA está erradíssimo, mas é do ser humano e sobretudo do africano, porque o africano quando se apanha num sítio, ele está ali. Sim, Tizé, eu estou a falar, quando eu digo que não vais encontrar ninguém da UNITA em cargos decisivos, eu estou a falar do agora, nós tivemos eleições, as eleições que meteram o presidente João Lourenço no poder, nós tivemos eleições. Se fosse para mudar alguma coisa, tiveram a oportunidade de mudar alguma coisa, né? Então, se nesse momento era exatamente sobre isso que nós estamos a falar, conciliação nacional, né? Por que não, quando o presidente ter um governo mais inclusivo, né? Incluir todos, um governo inclusivo onde todos podem participar, né? Acho que podiam fazer isso. Agora, uma coisa que eu queria dizer sobre a UNITA muito interessante, e que é a minha análise. O que o MPLA está a passar agora, na minha opinião, foi o que a UNITA passou a partir de 2002. E quem apanhou essa batata quente foi o Dr. Samakuva, porque o partido estava desmembrado, tinha havido um grupo de militantes da UNITA que tinham ido fazer a UNITA renovada, que depois não correu muito bem, não sei o que mais. E a UNITA passou também por um momento que as pessoas havia macas lá dentro, foram fazer a UNITA renovada, houve problemas. E a UNITA passou um período penoso, de 2002 até 2008, para organizar-se minimamente, que em 2008 só teve, acho que 19% dos votos. E com esse experimento que a UNITA teve, isso é a minha observação, porque eu fui como deputada em 2008, fui convivendo com as deputadas da UNITA e vi, de facto, uma evolução. Como a UNITA era o elo mais fraco, a UNITA tinha menos meios. Caiu a ginga. Vou tentar pôr. A UNITA tinha menos meios. Vou ver se a ginga vem. Estou a adicionar, a ver se volta. Mas como a UNITA tinha poucos recursos, o que a UNITA fez? Porque quando tu estás na oposição, quando te dificultam a vida, tu és obrigado, tu tornas-te mais democrático, tu tornas-te mais preparado, porque eu via, sentada do lado da bancada do MPLA, o sofrimento que é os deputados da oposição terem menos tempo, porque da maneira como funcionam os debates no Parlamento a bancada que tem mais gente eleita tem mais tempo também para falar. Então, num debate, o MPLA podia ter mesmo tipo 120 ou 130 minutos e a UNITA ter 50 minutos, a Casa CE só ter 8 minutos. Então, a UNITA saber que está a debater com um partido que tem 130 minutos e ele só tem 50 minutos para dar os seus argumentos, que têm que ser distribuídos entre diferentes deputados, que depois sabe que no fim de tanto trabalho, as resoluções que a UNITA
eventualmente quisesse votar num sentido ou no outro, iam ser sempre passadas pelo MPLA como o MPLA quisesse. Saber que vai perder sempre e estar ali a resistir. Então, esse longo período da UNITA na oposição, que foi desde 2008, estamos a falar da oposição formal já com eleições, de 2008 até hoje são 13 anos. A UNITA passou 13 penosos anos a não conseguir fazer aprovar praticamente nenhuma proposta ou nenhum projeto de lei, né, de sua iniciativa, a não conseguir fazer acontecer nenhuma CPI, nenhuma comissão parlamentar de inquérito. Todas as comissões parlamentares de inquérito que a UNITA propunha eram chumbadas pelo MPLA, porque o MPLA tem a faca e o queijo na mão. E eu acho que, vou dizer uma palavra, uma expressão, usar uma expressão feia, mas que todo mundo entende, levar na cabeça durante tantos anos, preparou muito bem e deu muito traquejo aos deputados da UNITA e aos dirigentes da UNITA para a luta política e para a democracia. Estão muito habituados a ser criticados, estão muito habituados a ser humilhados na votação, porque é assim, quem vota a favor, 151 mãos levantam do MPLA. Quem vota contra, levantam não sei quantas mãos, 70 mãos da UNITA ou qualquer coisa, e eles trabalhavam, esforçavam-se, esmiuçavam os documentos, iam lá discutir, gastar o latim todo, sabendo que no fim a proposta deles não ia passar. Então, isso é uma grande preparação é uma grande preparação política. E, infelizmente, fez. E outra coisa que a UNITA fez, e aí é mérito do Dr. Samakuva, deixa eu ver se eu consigo pôr a ginga outra vez. Outra coisa que aí o Dr. Samakuva teve mérito foi que ele, como viu que o MPLA só estava a apostar em velhos, pôs uma série de jovens, muito jovens, nós até ficamos envergonhados porque em 2017 a bancada do MPLA, da UNITA tem para aí 30% de jovens ou mais, e a bancada do MPLA não tinha nenhum jovem, não tinha ninguém, não tinha nenhuma pessoa, só havia uma deputada que tomou posse pelo MPLA com 35 anos de idade ou menos, e o resto todos tinham acima da idade da juventude, enquanto deputado mais novo, pela primeira vez na história de Angola, nesta legislatura de 2017, foi da UNITA, que é o deputado Nelito Equipe. Então, acho que a UNITA aproveitou bem o seu período penoso, o seu período mau, né, equiparado a esse período que o MPLA está a passar agora, para se organizar. Então, o MPLA agora está a passar um período provavelmente parecido com o que a UNITA passou depois de 2002, e sinceramente, eu acho que o medo que nós angolanos sempre tivemos, que caso a UNITA ganhasse as eleições haveria guerra, caso a UNITA ganhasse as eleições haveria confusão, já não existe. Eu acho que ganhe quem ganhar, seja o MPLA, seja o APN das Rabudas, seja a UNITA, não vai haver guerra. Eu acho sinceramente que o MPLA ganhar mais uma vez é por fraude, e não acredito que vai ganhar, porque está mesmo tudo desfeito. Outra coisa, Tisa, é que eu estava a dizer, só fazer leitura dos tempos. Nós nunca vimos, nunca na história de Angola, vimos o MPLA mas tão fragilizado conforme está agora. Nós nunca vimos o MPLA tão desnorteado conforme está agora. E outra coisa, eu acho que nesses anos, desde a morte do Dr. Savimbi, a UNITA nunca teve tanto apoio do povo conforme tem agora. E outra coisa também, é o apoio não só do povo, é apoio internacional também. As pessoas que estão fora do país estão todos a apoiar. As pessoas estão a perceber que Angola está péssima e que tem que se fazer alguma coisa, tem que se meter a mão. E até porque temos muitas pessoas lá fora, muitos estrangeiros, que têm negócios aqui, investiram muito dinheiro aqui. E agora estão com medo, estão a ver que vão ter os seus negócios todos prejudicados. Então, qual é a solução? Vão ter mesmo que apoiar, meter-se na política, muitos deles não são. Ser honesta também, o presidente João Lourenço está a ajudar a UNITA, porque vamos dar muito mérito. Eu gosto de ser franca. Eu acho que grande parte do mérito do dificiliar do processo que a UNITA passou até chegar onde está é muito mérito do Dr. Samakuva, porque o engenheiro Adalberto entrou, foi o ano passado. Encontrou uma... Não, ninguém tira, então em 2019, ninguém tira o mérito do Dr. Samakuva nenhum, porque o Dr. Samakuva assumiu o poder na UNITA quando a UNITA estava mal, tinha acabado de perder o seu líder fundador, e as pessoas que ficaram naquele momento foram as pessoas mais corajosas, foram as pessoas que tiveram
a coragem de continuar, dar continuidade a uma luta que não foi fácil. Quando o doutor Savimbi morreu, uma coisa que eu acho que muita gente não sabe, uma das pessoas que também fez parte foi o presidente Adalberto. Saiu de Lisboa e veio para cá. Teve o falecido Raul Danda, foi sempre dos deputados, aliás, foi chefe da bancada parlamentar da Uni, foi chefe da bancada parlamentar, foi vice-presidente, o Raul Danda. O deputado. Claro. Aqui está péssimo, a net está toda hora a cair. A net está a vir mal. Mas no fundo é isso. Então, eu acho que o que vai acontecer quando o MPLA perder as eleições, porque assim, vamos ser realistas também, foi o próprio MPLA que instituiu a Constituição, propôs a Constituição, que prevê, né, democracia com possível alternância. Então, claro que o MPLA, quando fez essa Constituição, sabia que mais cedo ou mais tarde iria ser oposição, porque ninguém fica para sempre poder. E eu acho que quando o MPLA for para a oposição, como o MPLA é um partido de metade pessoas sérias e metade oportunistas, que é muita gente, os oportunistas vão todos com o vento, né? Vão todos com o vento. E os demais que decidirem ficar no MPLA vão ser os que vão passar essa mesma travessia do deserto que a UNITA passou durante 2 legislaturas para se organizar, para estar em condições hoje de ser tida como possível ocupante, então, do poder em Angola. Porque, como é natural, não é? Qualquer partido que sofre uma derrota tem que se organizar e, havendo uma liderança na qual os militantes acreditem, ainda que o partido esteja na oposição, eventualmente um dia, os militantes vão continuar a lutar para reorganizar o partido e, eventualmente, uma legislatura ou 2 legislaturas mais tarde, voltar então com a pujança, porque havia pessoas que achavam que a UNITA ia acabar, e a UNITA passou mal 2 legislaturas, mas hoje em dia está forte. Está-se a ouvir mal. Não podemos pensar numa Angola com divisão. Nós temos mesmo que trabalhar todos juntos. A Angola resolver os problemas de Angola em menos de um ano, porque é que nós